O Cavaleiro de Cristal é um guerreiro sem constelação. Apresentado no anime clássico de Cavaleiros do Zodíaco, ele utilizava poderes congelantes e é conhecido por ser um mestre de yoga e discípulo de Camus. Olá, Cavaleiros de Amazonas, bem-vindos ao canal Sempre Quis Saber. Eu sou Wesley e no vídeo de hoje trago para vocês 10 curiosidades sobre o Cavaleiro de Cristal. Qual seria a sua armadura de ouro? Gostaram do tema? Então já vai clicando aí no gostei, se inscreva no canal, ative o sininho e bora para esse super vídeo. Curiosidade número 1. O primeiro mestre de Yoga. Yoga é o Cavaleiro de Bronze de Cisne. Sua primeira aparição foi diferente dos demais, e seu mestre no mangá foi revelado apenas na Batalha das 12 Casas, sendo esse o Cavaleiro de Aquário Camus. Porém, no anime, essa história foi completamente diferente, sendo que seu mestre acabou sendo outro personagem, sendo esse o Cavaleiro de Cristal. Na saga do anime, o Mestre Cristal foi criado antes de Camus ter aparecido no mangá, e por isso tivemos essa mudança na história. Sendo assim, o Cavaleiro de Cristal é o mestre tanto de Yoga quanto de Zack de Kraken no anime. Curiosidade número 2, o verdadeiro nome do Cavaleiro de Cristal. Como pessoa, o Cavaleiro de Cristal é bondoso e altamente comprometido com a paz e a justiça na Terra. Ele traz consigo os verdadeiros preceitos de ser um cavaleiro sagrado de Atena. Nunca concordou com as injustiças ocorridas no santuário e sempre acreditou na integridade de seu discípulo Yoga. Porém, mesmo sabendo da integridade de Cristal, seu verdadeiro nome nunca foi revelado na série, sendo que o Cavaleiro de Cristal é chamado pelo nome Mestre Cristal, não tendo seu nome próprio revelado, assim como acontece com o Cavaleiro de Câncer Máscara da Morte. Outro fato interessante é que Cristal nunca é mostrado sem sua vestimenta sagrada, estando sempre trajado com sua armadura, e por isso pode ser que seu nome, Cristal, seja uma referência aos cristais de gelo criados por seu cosmo. Curiosidade número 3, o Mestre do Mestre. No anime clássico de Cavaleiros do Zodíaco, vemos o Cavaleiro de Cristal como o primeiro mestre de Yoga de Cisne, porém quando o Cavaleiro de Cisne encontra Camus na casa de Aquário, eles já haviam se conhecido, e a história inventada pela Toei Animation para resolver esse problema é que Camus seria o mestre do Mestre Cristal, sendo assim o mestre do mestre de Yoga. E galera, falar mestre do mestre é bem estranho, mas é exatamente o que acontece no anime. Camus de Aquário, o Cavaleiro de Ouro, é tido como mestre do Cavaleiro de Cristal. Curiosidade número 4, a perseguição do santuário. Quando os Cavaleiros de Bronze foram declarados traidores pelo santuário, seus mestres imediatamente passaram a ser visados. Albion de Cefeu e o mestre ancião, sendo mais poderosos, foram deixados em paz no início, porém Marin de Águia e o Cavaleiro de Cristal foram procurados imediatamente para entregarem ou matarem seus discípulos. Convocado pelo santuário, o Cavaleiro de Cristal se mostra firme em sua decisão de não entregar Yoga de Cisne ou qualquer outro Cavaleiro de Bronze. Sua convicção deixa Gigas e Piton descontentes, e por isso ordenam sua captura. Cristal derrota facilmente os soldados do santuário e pede para ver o grande mestre. E antes do Cavaleiro de Cristal conseguir atacar os Gigas, o mestre Ares aparece, atacando o Cavaleiro de Gelo com a sua técnica, o Satã Imperial. Curiosidade número 5, a morte do Mestre Cristal. Sob o domínio do golpe demoníaco do Mestre do Santuário, o Cavaleiro de Cristal retorna à Sibéria, escravizando junto dos soldados os aldeões de Korholtek. Ele os obriga a trabalharem na construção de uma pirâmide de gelo, um monumento esse erguido para homenagear o mestre do santuário. Eventualmente, Yoga se vê forçado a enfrentar o seu próprio mestre, porém o Mestre Cristal domina o combate até o momento do ataque decisivo, quando é paralisado pelas dores mentais causadas pelo Satã Imperial. Nesse momento, sem nenhuma reação de defesa, ele é atingido pelo trovão Aurora de Yoga, e mesmo mortalmente ferido, o Cavaleiro de Cristal ainda queima seu cosmo e reúne suas últimas energias para disparar uma rajada poderosíssima na pirâmide de gelo, destruindo assim o último símbolo da dominação e opressão do Mestre do Santuário sobre a Sibéria. Antes de morrer, Cristal ainda aconselha Yoga para que não hesite em batalhas decisivas, seja qual for o inimigo. Curiosidade número 6, o segredo da armadura de Cristal.
A armadura desse personagem faz parte de uma categoria não existente na mitologia de Cavaleiros do Zodíaco. Sendo assim, a vestimenta de Mestre Cristal não é baseada em nenhuma constelação existente, sendo assim, uma armadura sem constelação. Essa classe de armadura sem constelação não é canônica e existe apenas na história do anime, e ao lado da armadura de cristal existem outras, como por exemplo, a armadura do Cavaleiro de Fogo, ou até mesmo a de Dócrates, o irmão de Cassius no anime, além, é claro, dos Cavaleiros Fantasmas do Caribe, sendo Golfinho, Medusa e Serpente Marinha. Apesar de que Golfinho é uma constelação, o Cavaleiro Fantasma de Golfinho não faz referência a ela, e assim como seus companheiros, ele se refere a seres existentes no mar. E com o Cavaleiro de Cristal, os fãs fazem alusão de que sua armadura poderia ser equivalente à constelação de Coroa Boreal, mas isso acaba sendo apenas uma teoria, e Cavaleiro de Cristal continua sendo um guerreiro sem constelação. Curiosidade número 7, o nível do Cosmo de Cristal. O poder do Cavaleiro de Cristal é notável, e seu domínio sobre o ar congelante não deixa dúvidas sobre isso. Sua armadura aparenta ser bastante protetora, e seu poder não deixa dúvidas de que ele teria o nível de um Cavaleiro de Prata, sendo esse, talvez, o grande erro de Mestre Cristal. Por não ter evoluído ainda mais o seu Cosmo, seu mestre Camus permanece neutro quando o Cavaleiro de Cristal foi controlado pelo Satã Imperial do Grande Mestre. Embora Camus acreditasse que Cristal foi derrotado por não ter se dedicado mais à busca do sétimo sentido. O Cavaleiro de Aquário também sempre adotou uma posição de observador com relação aos acontecimentos ocorridos no santuário, permanecendo sempre leal ao seu papel de guardião da Casa de Aquário. Curiosidade número 8, qual seria a armadura de ouro de cristal? Uma grande questão no imaginário dos fãs é qual seria a armadura de ouro utilizada pelo Cavaleiro de Cristal, caso ele evoluísse seu Cosmo e se tornasse então um Cavaleiro Dourado. Buscando por informações, percebemos que além do nome verdadeiro de Cristal, a informação sobre a sua origem, sendo seu local e data de nascimento, não existem. Sendo assim, não podemos nos basear na data de nascimento do Mestre Cristal para saber qual seria a sua armadura. Porém, na fanbase de Cavaleiros do Zodíaco, surgiu a ideia de que Mestre Cristal, de alguma forma, poderia ser o sucessor de Camus como Cavaleiro de Ouro. Isso porque ele também carrega o poder do ar congelante e possui o poderoso golpe do pó de diamante. Sem dúvidas, ver Cristal trajando a armadura de Aquário na saga de Cavaleiros seria algo muito interessante. Mas o que você acha sobre isso? Comente aí para eu saber a sua opinião. Curiosidade número 9, os ataques de cristal. Começando pelo ataque do pó de diamante, que consiste em criar uma grande quantidade de finos cristais de gelo, que avançam em alta velocidade sobre o seu adversário. O poder de impacto é forte o bastante para nocautear o adversário, e se por acaso o adversário conseguir suportar a poderosa rajada de gelo, os cristais começam a se prender no mesmo, congelando assim o seu corpo ou armadura. O outro poder de Mestre Cristal é o golpe congelante, que consiste em neutralizar oponentes de grande estatura, inutilizando assim suas extremidades inferiores. Tal golpe, porém, consome um alto custo de energia com efeitos momentâneos. Pelo fator tempo que a técnica exige para surtir efeito, o cavaleiro fica perigosamente vulnerável, sobretudo em lugares onde não existe neve ou gelo, sendo esse também um ataque utilizado por Yoga contra Dócrates. Curiosidade número 10, Mestre Cristal ainda é canônico na história do anime. Na saga de Hades Phase Santuário, Yoga tem uma lembrança dele com seu mestre Camus, e por isso muitos acreditam que nessa saga, a Toei poderia ter deixado de lado a história do Mestre Cristal. Sendo assim, eles teriam seguido a história do mangá, deixando Camus como o mestre canônico de Yoga. Porém, isso não é verdade, pessoal. No booklet do volume 3 do DVD, de Saint Seiya Saga de Hades Phase Santuário, existe uma explicação para essa cena de Camus e Yoga. A produção do anime ressalta que essa cena não ignora a existência do Cavaleiro de Cristal como mestre de Yoga. É dito que até mesmo teria uma cena com Isaac criança, porém como esse episódio, onde acontece essa cena, era focado em Canon se tornando o Cavaleiro de Gêmeos, o tempo de duração do episódio ficaria maior colocando a cena com Isaac, e por isso essa ideia foi deletada. Mas é dito que Yoga e Isaac
passaram todo o tempo de seu treinamento na base do Cavaleiro de Cristal na Sibéria. Camus era um homem não familiar que visitava aquele local. Ele pergunta para Yoga qual seu nome e qual o motivo dele para se tornar um cavaleiro. Era uma situação onde queria ensinar a lição de ser um homem frio. Yoga então aprende sobre a verdadeira força com Camus, e depois disso continuou sob a orientação do Cavaleiro de Cristal, o pupilo de Camus. Gostaram das curiosidades sobre o Mestre Cristal? Comentem para eu saber e, é claro, obrigado por assistir esse vídeo até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Você já sentiu o Cosmo?